Primeiro estudo, antes desse estudo, nós fizemos uma introdução sobre o livro de Tessalonicenses. Foi praticamente a primeira carta que Paulo pregou. Ele ficou quase 4 semanas nessa cidade, porque ele foi expulso. E quando ele chega até Corinto, ele passou por Bereia, depois passou por algumas cidades, passou por Atenas, depois chegou em Corinto. Corinto ele estava sozinho, e aí chega então Timóteo e Silas, trazendo recursos financeiros para ele, porque as igrejas mandaram, e ele também estava com saudade e preocupado com aquela igreja, porque quando Paulo chegou nessa igreja, várias pessoas se converteram, alguns judeus se converteram, depois alguns gentios se converteram, mas houve uma perseguição, uma movimentação muito grande contra Paulo e contra aqueles cristãos. Então, quando Paulo sai de lá, Silas e Timóteo, Tilas, hoje não tem os dois nomes, né? Silas e Timóteo ficaram lá, mas Paulo está preocupado, não tinha mensagem, não tinha nada, não tinha sinal de fumaça, não tinha nada para ele saber. E enquanto Paulo estava em Corinto, por causa dessas várias situações, ele fica muito desanimado. Então, quando Timóteo e Silas chegam com recursos financeiros para ele, porque ele estava trabalhando com Priscila e Áquila, e não podia estar livre para o ministério numa cidade de quase 700 mil pessoas, que era Corinto. Então, o primeiro estudo que a gente fez foi sobre essa introdução, o ambiente. E aí Paulo, então, escreve essa carta, elogiando inicialmente aqueles cristãos, e em todo lugar que a gente vê que Paulo chegava, ele anunciava 4 itens básicos. Parece que era não é uma fórmula dele, mas ele tinha no pensamento disso. E em cima desses 4 itens, ele desenvolvia várias abordagens. Então, primeiro, que Cristo é Deus. Então, ele vai provar para as pessoas que Jesus é Deus. Então, ele vai para o Antigo Testamento e a necessidade de Jesus Cristo ser Deus. E, ao mesmo tempo, Jesus Cristo é homem. Espera aí, então complica. Ele é Deus ou ele é homem? Porque vários conceitos da filosofia daquela época não aceitavam essas misturas de Deus e homem. Agora, Jesus Cristo, ele é uma pessoa com 2 naturezas. Então, Paulo debatia muito sobre a necessidade disso. Porque somente alguém que fosse da mesma natureza humana e da mesma natureza divina podia, então, pagar um preço equivalente da nossa dívida com Deus. Então, Jesus Cristo é o adequado, é o único que dá acesso para nós até Deus. Daí, Jesus Cristo morreu. Por que ele morreu? Porque ele foi um mártir, só foi por causa da maldade dos judeus, maldade dos romanos? Não, ele morreu como sacrifício. O próprio Deus ofertou o seu Filho, ofereceu o seu Filho, enviou o seu Filho para morrer para a nossa expiação. Então, Paulo desenvolvia todas as implicações da morte. Mas a morte, ao mesmo tempo, Paulo ensinava que a morte não deteve ele. Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele julgou, então, o diabo, o pecado e a própria morte. Então, juridicamente, a morte já está condenada. Ela vai parar de existir num certo momento da história da humanidade. Então, Jesus Cristo ressuscitou. Então, todas as implicações, e por causa da ressurreição, isso significa que o sacrifício dele foi válido, foi aceito por Deus em nosso lugar. Então, agora, aqueles que creem pela graça, mediante a fé, são justificados. Deus bate o martelo, então nos justifica. Isto é, Deus trocou a nossa injustiça, a nossa condenação, pela justiça de Cristo. Jesus Cristo levou sobre ele a nossa condenação, a nossa penalidade. Então, se eu creio nisso, eu sou absolvido. Deus bate o martelo e me justifica. Então, eu sou salvo mediante a graça. Espera aí, e a lei? Então, Paulo vai falar, olha, a lei é muito boa e ela nos conduziu para nós entendermos que havia uma necessidade do Filho de Deus vir e morrer por nós. Se vocês querem continuar, cumprir os preceitos da lei, no sentido assim, de saúde, de ser uma pessoa boa, uma pessoa que agrada a Deus, continuem. Mas, principalmente, a circuncisão, a guarda do sábado, se vocês quiserem guardar o sábado, não tem problema vocês judeus. Mas não
se apeguem com a ideia de que guardar o sábado, ou praticar a circuncisão, ou ser todos aqueles rituaizinhos judeus, é que os leva à salvação. Essas leis, a função delas é provar que o homem nunca vai conseguir, porque mesmo que aquela pessoa que guardou todos os sábados, praticou a circuncisão, guardou todo, e em um momento cometeu um deslize, um pecado. É impossível. Então, quando você peca numa coisa, você é condenado por todas as leis. Você entrou numa dimensão de pecado e aí não tem jeito. Então, a lei ela servia a isso, para nos encaminhar, ela serviu como professor que leva o aluno até aquele conhecimento. Então, esse foi o objetivo da lei. Agora, a lei, ao mesmo tempo, tinha benefícios sociais, tinha benefícios culturais, no sentido assim de adorarem a Deus, e tinha benefícios de saúde. Então, se você quiser, ok, judeu, mas agora não pegue a lei e imponha sobre os gentios. Nós somos livres. E somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso trazia muitos problemas. Por causa disso, que o judeu teria que abrir, mudar os conceitos da sua cabeça e aceitar a Cristo. Isso trazia uma confusão na cabeça deles. Alguns entendiam e abriam o coração e abraçavam o Evangelho. Outros passavam a perseguir principalmente o apóstolo Paulo. E o último item que Paulo vai falar, então, Cristo é Deus, Cristo é homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, ele voltará. Isto é, a humanidade um dia vai ter que encontrar-se com ele. Então você pode rejeitar hoje, se você aceitou Cristo hoje e tiver muitas tribulações, não se preocupe, um dia você vai encontrar com ele, ele vai te libertar, ele vai estar para sempre com você. Agora, se você rejeita isso, não quer saber, quer viver a vida do seu jeito, tenha certeza, um dia você vai encontrar com ele. E aí, ele vai te separar. Então, Paulo anunciava isso. Agora, isso trazia um desconforto para as pessoas. Então, isso foi só uma introdução. Na segunda mensagem, Paulo, então, vai elogiar essas pessoas que creram, que começaram a fazer parte daquela igreja, daquela comunidade de judeus gentios ali em Tessalônica. E Paulo está tão contente com as notícias que ele recebeu lá de Silas e Timóteo, vou falar Tilas agora, tá bom? De Silas e Timóteo, que Paulo então elogia as 3 virtudes básicas, que era muito saliente na vida deles: o amor, a esperança e a fé. E Paulo fala a operosidade do amor de vocês, a firmeza da fé de vocês. Então era conhecida de toda a Macedônia e da Acaia. Aí o segundo, Paulo vai desenvolvendo, então, vai mostrando, elogiando essas virtudes, esse progresso da vida cristã dele, que é a segunda mensagem que nós pregamos, quer dizer, a terceira, né? Que o discípulo de Jesus Cristo ele é singular, não tem igual. Alguns até tentam fingir, aparentar, veste um terno, uma gravata, usa a Bíblia de desodorante e tudo, usa algumas palavras, paz do Senhor, glória a Deus, alguma coisa assim, a paz de Deus. Mas Paulo fala que o discípulo genuíno, verdadeiro de Jesus, ele é singular, não tem igual. Por quê? Ele foi remido por Jesus. Não é só a aparência que Deus está querendo, mas Deus sonda o coração e é Jesus que checa se a pessoa realmente creu ou não. Então ele é remido, ele é comprado, ele é salvo, ele é selado por Deus. Eles imitam a Jesus. Eles estão de forma agradável, de forma alegre, de forma com o propósito da vida, imitando a Cristo. Procuram colocar de forma leve, de forma saudável, praticar aquilo que Jesus praticou, pensar da mesma forma que Jesus pensou, perdoar da mesma forma que Jesus perdoava. Então, ele é uma pessoa interessada em conhecer Jesus e reconhecer Jesus na sua vida. E, além disso, eles proclamam a Jesus. Eles falam que Jesus é Deus, é homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará. Então, uma das coisas que Paulo, 4 itens, ele fala que aconteceu, que já é notório, já é verdade, já é um fato. Jesus Cristo é Deus, ele é homem, morreu, já morreu, ele já ressuscitou e ele vai voltar, ele vai ter um encontro com a humanidade. Então, esses discípulos aqui, além de ter fé, esperança e amor,
eles demonstravam que tinham sido remidos por Deus, eles imitavam a Cristo e eles proclamavam todos esses 4 itens, e principalmente que Cristo vai voltar. Eles amaram essa mensagem que um dia Jesus Cristo vai nos remir, vai nos livrar da natureza pecaminosa do nosso corpo, vai nos tornar incorruptíveis, vai revestir o nosso corpo com glória. Mas aí vem uma questão: como que será essa volta? O que vai acontecer? Então, o livro de Filipenses ele vai tratar dessa questão da manifestação iminente de Jesus. Então, os discípulos genuínos de Jesus Cristo proclamam a Cristo. Isso faz uma diferença muito grande, né? Que é a pessoa que está interessada que outras pessoas também sejam livres, salvas e tenham um encontro feliz com Cristo, e não um encontro triste. Aí o próximo estudo vai ser hoje. E aí vai falar sobre o desenvolvimento natural do salvo, da Igreja de Cristo. É interessante que, acho que todos conhecem o André, né? O André esteve conosco lá na casa da Aline, no estudo de sexta-feira. E o livro de Hebreus, né, Ana? Tem hora que a gente fala: caramba, que nó que está dando na nossa cabeça. A gente tenta organizar ali para conseguir entender um pouquinho. Mas esse estudo, dessa vez, parece que o autor de Hebreus deu uma canja para nós, deu um alívio para a nossa cabeça. Mas, ao mesmo tempo, um texto muito sério. E esse texto fala desse desenvolvimento natural do salvo, do servo de Cristo. Desculpa. Quando a gente compra um animalzinho, né? É gostoso ver eles. A gente sempre gosta que eles sejam pequenininhos, novinhos. Mas é muito gostoso ver esse progresso deles. Quando eles começam, eles conseguem fazer alguma coisa, ou que você ensinou, ou vendo habilidades deles. Filhos também é a mesma coisa, né? Uma das coisas que está acontecendo por causa da Covid, quando cheguei algumas vezes aqui na igreja e vi aquelas criancinhas, aqueles bebezinhos da igreja Grace, que agora já não são mais bebezinho. E já conseguem fazer várias coisas. E conversam, leem, já sabe. Isto é, houve um desenvolvimento natural. É tão bom, né? Eu tenho perdido, ainda bem que a internet ajuda, mas eu tenho perdido pelo menos esse progresso inicial dos meus 3 netinhos. O mais velho ficou, a gente teve mais tempo com ele. Mas, quando nasceu a segunda filha, há 8 anos e meio, a segunda neta, há 8 anos e meio atrás, a gente acompanhou muito pouco. Fomos 2 vezes lá, ficamos um tempo com ela, e toda vez que a gente chega lá, nossa, ela está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então, cada vez que a gente vai, a gente tem um retrato diferente dela. Algumas coisas boas, e algumas coisas a gente fica preocupado. Poxa, mas ela está agindo desse jeito, tem que cortar logo pela raiz, né? E as outras, né? E a segunda netinha também é pinta braba, e agora vem o último netinho, que parece que é risonho tudo, mas juntando com os outros 3, não sei o que vai dar. E esse último netinho é assustador, a gente tem acompanhado um pouquinho mais, mas, como não estou todo dia, então, cada hora que minha filha manda um vídeo, manda uma coisinha, eu falo: nossa, que é isso? Como ele está fazendo isso? Então, acho que vocês estão percebendo que eu estou meio encantado com esse baixinho pequenininho, né? Porque vira e mexe tenho colocado alguns vídeos. A questão das plantas também é algo... O próprio André trabalha com isso, né? Principalmente na área de frutas. É tão interessante, né? Quando você vê uma planta, né? Ela crescendo. E eu acho que uma das coisas, não sei se eu estou tão certo, mas a minha impressão no crescimento de plantas, principalmente, a gente não pode atrapalhar. Muitas vezes a gente tem que tirar os obstáculos que podem estar atrapalhando o crescimento e desenvolvimento natural. Com a igreja é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem coisas que podem estar atrapalhando o crescimento da igreja. Ao mesmo tempo que a gente tem que adubar, alimentar, algumas vezes a gente tem que ter uma boa noção. Tem coisa que está atrapalhando, tem coisa que está cansando. Então, o desenvolvimento natural é alguma coisa
muito sério, né? E o que nós vamos ver hoje, então, como foi esse desenvolvimento natural que Paulo observou ali na igreja de Tessalônica. Ele vai terminar, então, esse primeiro capítulo com esses 2 versículos. Vamos lá, o que a Lourdinha leu? Primeiro, Paulo vai falar que a entrada dele na cidade de Tessalônica foi bem notada. Olha só o que ele fala. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falaram sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Ele falou nos versículos anteriores que toda a Macedônia e Acaia, que é aquela região maior onde Tessalônica estava, as pessoas dessa região ficaram assim, embasbacadas, é isso, né? Ficaram de boca aberta, da forma com que Paulo chegou lá, esteve lá 4 semanas, e como foi, e ele plantou, e o fruto, né, a semente da palavra, frutificou. Nós vimos no estudo, né, de sexta-feira, que muitas vezes, talvez, algumas pessoas chegam no trabalho, ficam muito tempo ali, cava, ara, remove as pedras, aduba, prepara a terra, joga a semente. Não acontece. Há vários fatores. Jesus Cristo até usa aquela parábola do bom semeador que saiu para semear. Caiu entre as pedras, caiu na beira do caminho, caiu entre espinhos, e uma caiu no terreno bom. Então, Jesus Cristo também prepara os discípulos. Olha, não se frustrem, não desistam. Porque mesmo que você plante da forma correta, do modo certo, ainda vocês vão ter frustrações, porque não vai germinar. E Paulo, ele fala assim que ele chegou, as pessoas da região notaram como foi esse ingresso, como foi essa chegada e o comportamento de Paulo dentro daquela igreja. Aqui ele talvez está abordando, dizendo o seguinte: olha, eu não vim com show pirotécnico, eu não vim com enganações, com ideias assim que atraía as pessoas e depois, subliminarmente, eu preguei o evangelho. Não, eu vim direto pregando o evangelho. Eu não vim para ganhar lucros. Eu não vim para ser pesado para vocês. Várias outras cartas ele vai falar isso quando ele recebe acusações. Então, Paulo fala: eu fui honesto com vocês. Eu não maquiei a mensagem. Meu pai tinha uma prática, acho que eu já falei isso. Ele tinha um restaurante, ele pegava um pedacinho de frango assim, meio bem frio, bem congelado, de peito de frango, e ele passava na farinha, no leite, no ovo assim, e empanava. E aquele filezinho de frango se tornava desse tamanho, um filé bonito. E aquilo lá, a pessoa: olha, deixa eu pegar esse aqui é o maior. Mas estava comendo só farinha. Paulo vai falar em Corinto que ele não empana. O que é? Ele não coloca nenhum artifício, em nenhum lugar que ele foi, ele nunca colocou nenhum artifício, nenhum chamariz. Você sabe o que é chamariz? É algo que atrai, algo que torna atraente. Por exemplo, agora eu tenho visto poucos comerciais, mas tem uma época assim que alguns comerciais de carro. Qual que era o chamariz? Apareceu o comercial na televisão. Qual que era o chamariz? Uma moça loira, morena, alta, bonita, roupas assim, mais sensuais, não sensuais demais, mas uma elegância demais. O cara não queria nem saber a potência do carro, a velocidade, e isso até escondia o quê? O preço do carro, escondia o gasto que você tem, o seguro, se você vai ter dificuldade de vender ou não. Então, são chamariz que escondem alguma coisa e afeta a sua emoção, afeta a sua atração e te leva a uma decisão que depois você vai se arrepender. Então, Paulo, principalmente em Coríntios, e ele está querendo dizer aqui também, que ele foi muito honesto, tanto para com Deus como para com eles. Ele agiu da forma que Jesus Cristo agia. Isso nem sempre vai ser bem recebido. Mas as pessoas que entendem sabem
que é o modo correto. Então ele fala, porque no que se refere a nós, ele está falando Paulo, Timóteo, Silas, as pessoas desses lugares, Macedônia e Acaia, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. Nós chegamos do modo correto e, por causa de ser a semente correta, essa semente produziu frutos corretos. Então, o desenvolvimento cristão, ele necessita de um início, um plantio da semente correta e que o plantador haja de forma correta. Porque se não for uma semente correta, se não for o homem, o agricultor, não agir de forma correta, ele pode até brilhar um terreno assim, ficar um negócio muito bonito, né? Desculpa, André, talvez eu devia vir aqui explicar como essas coisas funcionam. Enriqueceria muito. Mas se não for o modo correto do plantio e não for a semente correta, pode até mostrar um grande movimento, grandes ações, mas ela não vai frutificar. Isso acontece muito. Pessoas que não recebem a semente correta. E o modo do plantio talvez foi um plantio manipulado, um plantio somente ou intelectual, ou somente emocional, que leva a pessoa a agir num certo tempo, mas depois a pessoa não aguenta, não firma raízes, não cresce. Então, em segundo lugar, Paulo vai usar esse mesmo versículo, ele fala que esse plantio, esse desenvolvimento natural dos cristãos, é que eles passaram da morte para a vida. Passar da vida para a morte é natural. Agora, passar da morte para a vida é sobrenatural. Isso é assustador. Isso é poderoso. Isso só pode vir de Deus. Ninguém mais consegue transformar alguém que está morto em alguém vivo. E olha só o que Paulo fala. Então, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como vocês, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus e vocês passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Vejam 3 tempos aqui, o passado, o presente e o futuro. O desenvolvimento natural do cristão, ele não somente está vivendo o presente, curtindo o presente, ou só vivendo em função de ser beneficiado pelas coisas de Deus no presente, talvez porque necessita ou porque é gostoso. Não, em primeiro lugar, o desenvolvimento natural desses cristãos, desses homens gentios e judeus, é que eles deixaram os ídolos. Aí você pode falar, mas essa igreja parecia que era de judeus? Sim, a maior parte é de judeus. Mas mesmo alguns judeus, em algumas cidades, praticavam feitiçaria, praticavam misticismo. Ao mesmo tempo que eles serviam a Deus, eles também tinham os seus livros da Cabala, os seus livros de mágicas. Tem uma cidade que Paulo chegou, que os judeus se converteram, eles queimaram todos os livros de magia que eles tinham. No cristianismo, nós temos idolatria. Dentro do movimento global de cristianismo, o próprio cristianismo desenvolveu a idolatria. A idolatria, muitas vezes, ela começa com algo que é bom, algo normal, natural, mas ao longo do tempo, ela assume um lugar que é só de Deus. A igreja cristã, quando começou, a igreja geral cristã, elas tinham os mártires, né? Tinha Pedro, Paulo, eram pessoas que eram visíveis, estavam vivas no meio do povo e testemunhavam, ensinavam quem Cristo era. Eles foram morrendo. Aí passaram líderes da igreja a assumir a liderança da igreja, chamado pais da igreja. Então, eles receberam direto o evangelho dos apóstolos e ensinavam a igreja, causaram uma grande influência, causaram muitos benefícios. Houve, então, começou uma grande perseguição sobre a igreja.
E aí essas pessoas, esses líderes da igreja, começaram a ser martirizados. E a igreja, depois, no terceiro século, Constantino decretou que todo o Império Romano deveria ser cristão. Então, se a pessoa tinha uma religião que perseguia os cristãos, a partir daquele momento, não pode perseguir e deve ser reconhecida como um cristão. E aí, até alguns cristãos que tinham o título de cristão passaram a perseguir essas pessoas de outras religiões, que não tinha nada a ver com Deus, essas pessoas. Não entenderam a mensagem do Evangelho. Então, acabou tendo falta de mártires, de pessoas sérias que deram a vida de forma correta para Cristo. O que a igreja cristã, então, teve a ideia? Produzir imagens em madeira que mostrasse, então, dentro dos prédios da igreja, que mostrasse a via dolorosa de Jesus. Né? Todos os passos de Jesus. Então, você entrava na igreja, você via ali a prisão, o açoite de Jesus. Então, era uma forma didática, era uma coisa boa isso. As crianças chegavam assim, pai, o que é isso? Era um visual, vocês usam muito visual com as crianças. Era uma coisa boa. Daí começaram a também colocar imagens para estimular as pessoas que homens deram a vida pelo Evangelho. Então, o apóstolo Pedro, os discípulos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, alguns pais da igreja, Tertuliano, Orígenes. Então, eles colocaram uma imagem que era parecida com alguma coisa que foi o fim da vida deles, ou que o pessoal se lembrava daquilo. Coisas boas. Não é? Porque eles não tinham mais mártires morrendo. Está tudo em paz agora. Mas a igreja percebeu que essa memória de que o viver para Cristo traz problemas, então a igreja começou a colocar essas imagens. Em pouco tempo, começa a surgir pessoas na igreja dizendo, olha, essas pessoas que viveram aí, eles foram tão boas, que eles deram a vida por Jesus, e por causa de que eles deram a vida por Jesus, eles foram salvos. Eles fizeram tantas obras boas, que eles foram salvos pelas obras boas. E sobrou crédito para eles. Então, se você chegar para Deus e pedir em nome dessas pessoas, então você será salvo ou curado. Percebe como a heresia entrou? Então, essas pessoas passaram a ser ídolos. Elas substituíram a pessoa de Jesus, o mérito de Jesus. Então, idolatria... O que Paulo está falando aqui, esses cristãos aqui, quando se converteram, eles deixaram os ídolos. Idolatria, muitas vezes, ela começa assim, algo que é bom, mas ao longo do tempo, ela vai tomando um espaço e ocupando um lugar no nosso coração, através do nosso pensamento, da nossa necessidade, que, de repente, é mais importante que Deus. É isso que Jeremias vai falar a respeito de ídolos do coração. Vocês perceberam que poucas pessoas, antigamente se idolatrava mais imagens de santos. Hoje ninguém quase faz isso. Da forma com que idolatrava, não tem mais. Só que hoje tem mais ídolos do coração do que antigamente. E boa parte da igreja cristã tem esses ídolos. Você tem alguma coisa na sua vida, das 6 horas da manhã até meia-noite, da meia-noite, enquanto você dorme, até outro dia, que começou, que é uma coisa boa, que é uma coisa útil, tem uma certa utilidade, mas que começou sendo uma ajuda para você, começou sendo ajudando no seu trabalho, ajudando você na escola, nas suas informações, na sua diversão, no seu tempo de relax, coisa boa, e que hoje você não consegue mais se desprender, deixar de usar, e que é como se fosse uma mamadeira, se tirou, você berra. Você está percebendo como as crianças... Nós adultos ainda estamos resistindo, ainda. A gente resiste, a gente luta, mas vocês percebem em que nível está as crianças, os adolescentes e os jovens? Isso é ídolo do coração. É uma coisa boa, útil. Na minha época, ídolo do coração era novela. Hoje,
Para nós, né, Silvio? Assistir o São Paulo, o Corinthians, Palmeiras. Né? E nessa hora, a esposa tem que ir para o cantinho dela e ficar quieta. Não pode falar nada, não atrapalha. Hoje, a gente sabe uma coisinha, ainda dá até risada, mas antes havia briga. Aquilo tomava o nosso coração. Não sei como está no Brasil, mas aqui a gente leva numa boa. A gente conseguiu ser dominado. Mas pode ser que alguma coisa ainda que a gente se apoia, sabe que eu sinto segurança, né? Pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro que está na conta, pode ser até filhos. Tem pais que idolatram os filhos. Nós podemos até idolatrar ministério. Pastores, muitas vezes, e eu tenho que lutar com isso, idolatramos o nosso ministério, a nossa igreja, o nosso instrumento, a nossa ação na igreja. É algo que é bom, mas depois de um tempo nós vamos lutar, vamos defender, não vamos abrir mão. E essa igreja, essas pessoas aqui, Paulo fala assim que ele percebeu neles que o ingresso no meio deles foi tão notório que as pessoas assim de toda a região, não foi só os vizinhos, mas de toda uma grande região, percebeu que eles deixaram os ídolos. Passaram a ser pessoas livres. E eles se converteram a Deus. É interessante que essa palavra converteu, ou converter, ela tem perdido um pouco o uso. A palavra converter, o que é? É você estar indo numa direção e depois voltar para essa direção. A palavra arrependimento é isso, né? É mudar a mente, voltar, mudar a direção. Mas a palavra converter é algo que você estava aqui, você estava indo numa direção, você virou, então, está errado agora a direção que você tomou, e aí você vai converter para a origem. As pessoas não têm que escolher a Deus como uma coisa boa para a vida delas, como um propósito para a vida delas. Elas têm que se converter. Por quê? Elas vieram de Deus e o pecado mudou a trajetória de vida dela, mudou os propósitos, então ela está caminhando contra Deus, virou as costas para Deus, e ela tem que voltar para Deus. Não é uma pessoa que caiu assim do ar. Nós não caímos assim com uma cegonha lá, né, vacilou, a gente caiu na terra e vamos viver do jeito que a gente quer. Não, a gente tem um propósito, estávamos na mão de Deus. Nós brigamos com Deus, nos rebelamos contra Deus, viramos as costas para Deus e estamos caminhando o nosso caminho. Então, essas pessoas entenderam isso e elas voltaram. Voltaram em direção a Deus, se converteram. Converteram o rumo da vida delas. Elas não escolheram Deus. Não. Elas se arrependeram de estar indo num caminho contrário a Deus e voltaram para onde deveriam estar sempre, pois abandonaram. E Paulo fala assim, isso foi tão notório para as pessoas que eles deixaram os ídolos. Eles são pessoas livres agora. E se converteram a Deus, voltaram para as coisas genuínas de Deus. E para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora não mais simplesmente com rituais mortos. Não mais como uma vida sem substância, sem essência. Não mais uma religiosidade de ações simplesmente. Mas agora eles estão servindo a Deus verdadeiro. A ideia de servir no Novo Testamento é como ser escravo. É aquela pessoa que está sempre disposta, com atitude positiva, à disposição do seu amo, e o que o seu amo quiser que ele faça, ele vai fazer. Ele esquece da sua própria vida, pois o seu amo é tudo para eles. Isso era notório. Não era notório no momento que simplesmente quando eles se reuniam para adorar a Deus. Era notório na vida deles total. Eles não faziam e faziam algumas coisas porque eles sabiam exatamente o que Deus queria. E as pessoas percebiam. Isso era no trabalho,
é em todo lugar. No comércio, na rua, aonde eles estavam, as pessoas percebiam que essa igreja de Tessalonicenses, esses irmãos aqui, serviam a Deus. Era muito mais do que um culto, era vida. Por isso que Paulo fala, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Uma vez Neemias, o primeiro exemplo é Elias. Quando a nação de Israel se afastou de Deus, o próprio rei de Israel trouxe toda a idolatria para a nação de Israel. Aí chegou uma hora, Elias, um caipira, um capial, né, lá numa cidadezinha de Tesbita, né, um povoadinho dele lá. Ele vai até diante do rei e confronta o rei. E ele fala assim que eu sou um servo do Deus Altíssimo, perante cuja face estou. Para Elias, Deus estava falando com Acabe, mas entre ele e Acabe, Deus estava ali. Neemias era um mordomo. Quando soube notícias que Jerusalém estava destruída, ele sofrendo com aquilo, ele queria que Deus usasse ele de alguma forma para reerguer a cidade, mas como? Agora ele é um escravo, está ali nas mãos do rei da Pérsia. E aí, todo mordomo, quando levava a comida para o rei, ele tinha que comer antes. E quando Neemias foi oferecer comida para o rei, a face dele não estava bom. Ele tinha sido abalado pelas notícias. E na hora que ele chega diante do rei, ele orou. Como que ele orou? Ele dobrou os joelhos e fez um monte de coisa, fez palavras. Não. Ele continuou com aquela mesma postura, mas ele orou. E aí o rei se assustou. Não com a oração, mas com o rosto dele. Mas ao mesmo tempo que ele ora, e o rei não sabe disso, o rei decreta para ele e Zorobabel voltarem com os judeus para Jerusalém. Então, são pessoas que viviam a existência, a presença de Deus. E esse cristão de Tessalônica aqui, eles passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro, dá a ideia aqui que a presença de Deus estava em todo lugar que eles estavam. Uma coisa trágica que a gente vê na história da Bíblia é que havia um homem, já falei várias vezes aqui, havia um homem que era profeta de Deus e que estava orando, e Deus deu um recado para ele: vai para Nínive e prega contra ela. Um profeta que, quando ele vai ser confrontado pelos marinheiros, e os marinheiros perguntam para ele: quem é você? Eu sou profeta do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Beleza! Palavras certas, corretas teologicamente. Mas uma das coisas que é triste é que quando Deus fala para Jonas: vai para Nínive e prega, o próprio Jonas relatou isso depois. O texto fala o seguinte: dispôs Jonas para fugir da presença de Deus. É possível. Ao mesmo tempo que ele fala que Deus é Criador dos céus e da terra, ele tenta fugir da presença de Deus. E não somente na sua mente, mas ele desceu, foi até o cais, achou uma passagem, desceu para o navio, desceu para o porão do navio. Tudo está dando certo para ele. Ele estava tentando fugir da presença. Por quê? Ele não vivia na presença de Deus. É ele que não estava na presença de Deus. Deus estava onde ele estava. Por isso que até Deus fez um grande peixe engolir ele. Deus não se afastou dele, mas a sua desobediência fazia, e por causa que ele não vivia na presença de Deus, ele acabou pagando caro, muito caro. Mas esses irmãos tessalônicas, eles estavam vivendo a presença de Deus. É quando a esposa está fazendo um jantar, um almoço, e ela está, naquele momento, curtindo, pensando nas coisas de Deus. Quando a gente está dirigindo, quando a gente está trabalhando. Deus, me ajuda, olha, que o seu nome seja glorificado. Isso evita várias coisas erradas na nossa vida. A nossa mente é purificada pela presença de Deus. Nós passamos a não
ter pensamentos intrusos. Sabe aqueles pensamentos que vêm e começam a jogar a gente contra as pessoas, olhar o que as pessoas estão fazendo contra a gente, ou olhar para a maldade do mundo? Isso afeta o nosso humor. Quando a gente vive a presença de Deus, nós percebemos que Deus merece ser louvado. E os cristãos aí de Tessalônica, para servir o Deus vivo, nós passamos a ter vontade de servir Ele. E a gente tem uma noção do que é a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a semente foi plantada e germinou nessa igreja. Em segundo lugar, eles passaram da morte e agora estão vivendo a vida. Em terceiro lugar, eles escaparam da ira para o livramento. Versículo 10. E para aguardar dos céus, então eles passaram a servir a Deus, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esses cristãos abandonaram os ídolos, passaram, o que é o texto lá? Se converteram a Deus, começaram a servir a Deus em todos os minutos da vida, e começaram a viver uma vida com atitudes, com emoções, com sentimentos, aguardando a volta de Cristo, aguardando dos céus o Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma coisa interessante, se você quiser anotar, eu coloquei aqui, a gente podia até ler, mas a gente vai ler posteriormente nas nossas mensagens. Aqui tem cada capítulo, são os versículos finais de cada capítulo. Em cada capítulo, Paulo menciona alguma coisa sobre a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, ela nos consola. Esses crentes estavam passando muita dificuldade, muito sofrimento, perseguição. Parentes deles estavam perseguindo. Amigos, vizinhos estavam perseguindo ele, porque agora eles estão mostrando uma vida bonita. Isso que é uma coisa absurda. Agora a vida deles estava boa. Alguns saíram e foram pagar as dívidas que tinham. Outros saíram e foram pedir perdão por alguma inimizade que há talvez vários anos estavam sem se conversar. Mas esse movimento que era notório em toda a Macedônia e toda a Caia, é uma coisa que ele não consegue entender. Aquele que não é salvo, ele não gosta. Ele rejeita. E tudo aquilo que podia ser falado, inventado, se foi contra esses cristãos. Então, a vinda de Cristo, ela consola. Ela nos traz consolo. A gente nem ora pelos nossos inimigos. Se orar pelos nossos inimigos, a gente ora para que Deus mude o coração, para que dê a oportunidade de eu chegar lá e falar. Por isso que Paulo em Romanos fala, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Isso supra as necessidades dele. Porque fazendo assim, você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. O que é isso? Quer dizer, eu faço bem e vou fazer ele sofrer? Né? Se você dá de beber para o teu inimigo e dá de comer para o teu inimigo, você vai amontoar brasas vivas, brasas incandescentes na cabeça dele. Quer dizer, essa é uma forma de vingança, então? O que Paulo está falando é que naquela época existia um costume, quando alguém está muito irado com você, só quer o mal para você, e você faz o bem para ele, mesmo que a pessoa já tenha feito muito mal, você faz o bem, isso pode gerar um arrependimento tão grande na pessoa, que ela vai tentar provar de todo custo que está arrependida. Então, naquela época, tinha esse costume. A pessoa, quando ela estava arrependida, genuinamente, ela queria mostrar para você. Então, existia um costume de pegar uma bacia, colocar brasas vivas, colocar na cabeça, olha o que eu estou fazendo. A pessoa entendia na hora. Não, tira. Eu te perdoo. A gente não tem mais nada entre nós. Então, era uma forma de demonstração de arrependimento. Então, Paulo fala, se você faz o bem, você vai produzir arrependimento. A pessoa não vai aguentar viver essa vida mais de inimizade. Então, a vinda de Jesus Cristo, ela traz consolação. Nós alimentamos a ideia de que, se temos inimigos hoje, nós vamos ser vingados.
Mas nós podemos aproveitar esses dias para produzir mudanças nessas pessoas. E o sofrimento aqui que nós vivemos aqui, como nós temos irmãos sofrendo, a Érica está numa situação bem difícil, irmãos. Vamos orar por ela. Mas a volta de Cristo, ela proclama isso para nós. Isso é temporário. Vai acabar. Estaremos com Ele para sempre. Pela graça, pelos méritos de Jesus. Essa vida é muito boa, não é? A nossa existência não é muito boa, mas ela não se compara com o que há de vir. Nós não queremos abrir mão disso porque julgamos muitas vezes que é somente isso que resta para nós. Se eu não aproveitar, o que acontecerá? Mas quando eu tenho noção da volta de Cristo, eu sou consolado. Eu posso me libertar desses ídolos, dessas coisas que eu seguro a todo custo. A volta de Cristo também, ela traz exortação. Porque até para os crentes, mas para os incrédulos também. A volta de Cristo dá a ideia para nós que vou prestar contas para Ele. A salvação para o crente está garantida, mas há um tribunal de Cristo, que teremos galardões ou não. E como seria bom nós chegarmos diante do nosso Salvador e apresentarmos frutos, né? Pessoas que rodearam ao nosso lado, que tiveram a chance de ouvir do Evangelho e não ouviram. Vou ser cobrado por isso. Mas Deus não vai me pegar e jogar no inferno. Mas eu acho que só o fato de eu saber que eu desperdicei vai ser difícil. Então, em cada capítulo, Paulo vai falar dessa volta de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre esse momento da volta iminente, da manifestação iminente de Cristo, que pode acontecer para a igreja em qualquer momento. E depois dessa manifestação de Cristo, nos ares, é que vem um tempo da ira de Deus derramada sobre a terra. Um julgamento, não aquela ira, não somente aquela ira que é Deus enviar o homem para o inferno, mas uma ira em que toda a humanidade vai ser julgada. Pragas vão acontecer. E no momento que vai começar isso, vai ser um momento de tranquilidade, de boa. Nós não precisamos esperar que comece a acontecer coisas ruins para a manifestação de Cristo acontecer. Ela vai acontecer no momento em que a humanidade vai dizer: estamos bem, não precisamos mais de Cristo. Então, ela é iminente, ela pode acontecer em qualquer momento. Nós vamos ver um pouquinho mais. E olha só, vamos olhar novamente. Então, esses cristãos lá de Tessalônica, eles se livraram dos ídolos, eles se converteram a Deus e passaram a aguardar a volta de Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A questão aqui é que Cristo não vai nos livrar na ira. A igreja não foi preparada para esse tempo de ira. Deus vai nos tirar daqui. Não é mas é da. Nós temos essa bendita esperança da igreja. Isso não depende de nós, é a promessa de Cristo. Porque quando Cristo remover a sua igreja, Ele volta a trabalhar com a nação de Israel. E aí a nação de Israel vai pagar um preço muito caro por ter rejeitado a Cristo. Mas, no final, terá uma salvação nacional da igreja. Sobre a ressurreição, essa esperança de que, se morrermos ou quando Cristo vier, haverá uma vida pós-eterna. Olha só que Paulo fala em Corinto: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou morreremos, né? Então, se não existe uma vida futura, se não existe Deus, gente, liberou geral. Vamos avançar qualquer sinal. É interessante. Essa geração que tem agora, tem até o título YG, D, H, sei lá, que é um nome, cada geração tem um título. É a geração que mais tem liberdade, que
foi dado para eles, foi levado eles a não terem responsabilidade com família, mais liberdade, para buscarem fazer o que querem, e é a geração que mais sofre de angústia, de estresse, de ansiedade. Porque quiseram ser livres. E quando uma pessoa quer ser livre de Deus, ela não encontra propósito na sua vida. Somente Deus dá propósito. É o que acontece com essas pessoas aqui. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que quer dizer isso? Não tem propósito a vida. Não vale nada. É só para se divertir enquanto você pode. Mas a vida tem um pico. Depois, é enfado. É tristeza, é sofrimento, é dor aqui, dor ali. Não tem propósito. E a ressurreição dá propósito até para uma pessoa que está com 89 anos de vida ali e começa a alegrar. Essa foi a vida da minha avó. Ela se converteu aos 80 anos, teve trombose na mão, no pé, teve que cortar uma perna, era ranzinza, cortou a perna porque fumava muito, brigava com todo mundo, estava ficando meio caduquinha. Agora só podia ficar numa cadeira de roda toda engembrada lá, que não tinha muito boa, e numa cadeira, quando a gente transportava ela para a cadeira. Aí ela ouviu a mensagem do Evangelho e se converteu. Católica roxa. A gente fala, a senhora crê em Jesus mesmo? Eu creio. Mas foi tão notória a salvação dela, que a partir desse momento, ela tinha uma felicidade, uma alegria, todo dia. Não era porque ela estava caduquinha, mas é que é algo que vinha do coração dela, não da mente dela. Olha só que Paulo fala ainda, Jesus fala a respeito desse momento. Ele fala assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem a filho, senão o Pai. É iminente, está para acontecer. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque você não sabe quando virá o dono da casa. Se à tarde ou se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos. Vigiem. Vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente, vigiar a nossa casa, vigiar a nossa vida. Porque qualquer coisa que não está relacionada à volta de Cristo é sono, é estar dormindo. E aí você se assusta quando tem que acordar. Paulo, aos Efésios, ele fala, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Essa é uma questão para crentes. Muitos crentes são salvos genuinamente, amam a Deus, mas estão dormindo. Não estão atentos ao que pode acontecer. E vão perder muito privilégio, não vão frutificar nas suas vidas. O que nós vimos hoje do que é uma vida de um discípulo que tem um crescimento natural? Crescimento natural é uma análise que a gente faz sobre uma criança, sobre uma planta, né, sobre coisas vivas. Se o tempo que já aconteceu, se o processo está, as medidas, como está agora, está na época certa. É muito interessante, não sei se você já viu no YouTube ou em outros filmes assim, a gestação. Desde o momento da concepção e como eles fazem ali o óvulo, depois as primeiras células, e vai indo. E eles têm assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, 10º dia, e vai indo. E o médico, então, vai acompanhando o pré-natal. E quando uma mulher vai fazer o pré-natal, atualmente, por causa do grande progresso da ciência, eu acho que tem uma certa angústia. Porque o médico já pode ver ali se está tudo normal.
Se está tudo normal, o que quer dizer isso? Que o desenvolvimento seguiu como que se espera. Então dá para se ver o sexo, dá para se ver principalmente o coraçãozinho, como está o coraçãozinho, dá para se ver se não tem lábio leporino. E tem casos, não me lembro de quem foi, acho que foi a esposa do Toshio, fez uma cirurgia com a criança no ventre. Foi isso mesmo que aconteceu? Operar a criança no ventre. Para quê? Para que naquele estado que a criança tivesse, podia ser corrigido alguma coisa, e ela resolvesse um problema e tivesse o crescimento natural, o desenvolvimento natural. Com a vida cristã é a mesma coisa. Com o discípulo de Cristo existe um desenvolvimento natural. E aqui, o que nós vemos no texto hoje, é que esse desenvolvimento natural, ele acontece diante de uma semente genuína plantada e ela germinada. Então há uma necessidade de uma interferência externa, alguém que vem da forma correta e plante a semente genuína. Se a gente não plantar a semente genuína, podemos mudar o comportamento da pessoa por alguns dias, por alguns momentos, mas não vai frutificar, não vai vingar, não vai frutificar ao longo tempo. Em segundo lugar, a semente genuína, a pessoa passa da morte, da não existência para a existência. Em terceiro lugar, o discípulo de Cristo, ele passa da ira para o livramento. Ele não tem mais medo da morte. Ele sabe que a vida dele está segura nas mãos de Jesus Cristo. E ele vive a vida e não a morte, não mais o medo. Os discípulos de Cristo, muitos deles no primeiro século, foram perseguidos, aprisionados, presos a postes. Meninas e jovenzinhos eram amarrados em touros. 2 touros eram puxados e arrebentavam ao meio. E esses irmãos cantavam, louvavam a Deus. Alguns dos pastores da época, que eram os pais da igreja, homens muito conhecidos pelas autoridades, as autoridades queriam, então, salvar esses homens, que eram líderes. E chegavam para esses homens, vai lá, eu tenho uma casa no campo lá, fica escondido lá. E esses líderes da igreja, não, de jeito nenhum. Não vou. Um deles foi Justino Mártir. Eu não posso. Seria uma vergonha para os meus irmãos e seria a principal vergonha para o meu Senhor Jesus, que deu a vida por mim. Algumas aplicações. Não devo perder oportunidades de cumprir um dos propósitos de ser filho de Deus. O propósito de ser filho de Deus é anunciar o Evangelho. Anunciar para todas as pessoas, com as minhas palavras, que Cristo é Deus, é homem, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e vai voltar. Mas as minhas palavras não terão poder nenhum se a minha vida for contrária. Se eu não mostrar que eu não tenho mais ídolos, se eu não mostrar que eu realmente me converti, se eu não mostrar que eu sirvo a Deus em espírito e em verdade em todo momento, se eu não mostrar que estou aguardando, que eu não fico apavorado, assustado, ansioso, estressado pelas coisas dessa vida. As minhas palavras podem não ter significado nenhum. Agora, se a minha vida, se eu estou abandonando os ídolos, se eu estou me convertendo a Deus, se eu estou esperando, se eu sirvo a Deus, estou aguardando dos céus a volta de Jesus, então, poucas palavras que eu falo. Muitas vezes até nem preciso falar. Deus já está trabalhando no coração e usando o meu exemplo, o meu testemunho, para levar a salvação para a pessoa. Devo orar sempre e demonstrar um testemunho fiel. Essa é a ideia aqui. E não devo me descuidar do meu papel como parte do corpo de Cristo. Então, Deus está edificando a sua igreja. Uma das coisas que a gente vê nessa igreja aí, Paulo trata no plural. Vocês abandonaram os ídolos. Vocês se converteram. Vocês estão servindo a Cristo. Vocês estão aguardando do céu a volta do Senhor Jesus, que foi ressuscitado por Deus, que nos livra da ira vindoura. A ideia do conjunto. Isto é, ninguém consegue ser e fazer tudo isso sozinho.
Por isso que nós somos como igreja. Cada um tem um talento, um dom, uma habilidade, muitas vezes até escondida, que ninguém vê, mas está ali ajudando o corpo. O alerta é que nós não devemos fazer o contrário. Prejudicar a igreja de Cristo. Então é com inveja, comparações, murmurações, fofocas. Essas coisas não devem estar no nosso meio. E Paulo olha para essa igreja, ele vê uma igreja saudável, que pelo tempo decorrido, depois que ele saiu de lá, ele estava preocupado. Como que deve estar essa igreja? O que essa igreja está precisando? Será que eles estão crescendo? E quando ele recebe as notícias de Paulo e Timóteo, que falando que a igreja tinha abandonado os ídolos, se converteram, todo aquele grupo se converteu realmente a Deus, porque Paulo esteve lá, e as pessoas, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Aí ele saiu. Será que eles creram? Será que a salvação, a palavra que eu preguei para eles, será que germinou? Então essas notícias de Silas e Timóteo foram comprovação para Paulo que o trabalho que ele fez lá não foi em vão. E frutificou. É gostoso, não tem? Algumas vezes o trabalho que a gente vai fazer vai ser em vão. Porque não é que o Espírito Santo não tem poder ou está errando. Não é que a gente falhou alguma coisa. É que a pessoa é uma rocha. Ela tem preguiça. Né, Aline? Ela não abre o coração. Mesmo assim, você fazendo o seu trabalho correto, plantando a semente verdadeira, você está glorificando a Deus. Nem todos que ouvirem, que receberem a semente genuína, vão receber com muito carinho e vão produzir frutos. Que Deus nos abençoe, né? Que desafio. Mas é uma boa direção. Paulo recebeu essa notícia de que pelo pouco tempo que ele passou lá, o crescimento foi natural, não tinha que fazer nenhuma cirurgia. Já na igreja